contratante contratou lá o show do Diego Vitor Hugo, e aí ele fez, chegou lá na hora, a gente viu que não tinha tanto movimento, mas mesmo assim ele quis que a gente fizesse o show, a gente fez o show, chegou no final e ele não tinha dinheiro pra pagar a gente, aí levou o carro dele. Ele deu um carro pra levar. Este é um podcast Rádio Disney. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo do outro. Esse som é de se apaixonar, fala a verdade. Tanto que o ouvinte da Rádio Disney também se apaixonou por esse hit e quisemos trazer a dupla que dá voz a ele para contar pra gente um pouco mais da sua história. Hoje o nosso papo é com Diego e Vitor Hugo. Sabia que antes do sertanejo os caras começaram cantando outro ritmo que também é paixão nacional? Bom, chega de spoiler e vem conferir tudo isso e muito mais nessa conversa Rádio Disney. E o peito tá doendo. Então, como é a primeira vez de vocês na Rádio Disney, eu queria começar lá do começo. Vocês são de Uberlândia, né? É, isso. Queria que vocês falassem pra gente como é que foi lá a infância de vocês lá em Uberlândia, como é que era. Vocês já se conheciam desde criança e a música já estava na vida de vocês desde a infância ou não? A gente se conhece desde a adolescência, né? Não é da infância, mas a gente já se considera como irmão mesmo. Na verdade foi assim, tanto o Diego quanto eu, o Diego quanto o Vitor Hugo, eu no caso, né? A gente sempre gostou de música desde criança, e a gente toca violão, toca algum instrumento musical e tudo mais. Nosso contato teve meio que ali na adolescência, quando a gente começou a tocar um pouquinho mais sério, a sair pra rua e tudo mais. Porém, em outras situações, né? Uma coisa bem de uma brincadeira mesmo, nada tão sério naquela época, né? Tanto que a gente arriscava ali em outro estilo musical, que era o pagode na época. E aí os anos foram se passando, a gente foi ficando cada vez mais próximo, e sempre envolvido com música. A gente estuda, por exemplo, o Diego trabalhava, eu estudava e trabalhava também, porém a gente sempre focado com música. Nas horas vagas a gente sempre mexia com música. Até que chegou um momento da carreira que a gente começou a levar um pouco mais a sério. E aí a gente resolveu cantar sertanejo. E o lance da gente ter ido cantar sertanejo foi porque tanto o Diego quanto eu sempre teve referências sertanejas em casa. E aí um dia minha mãe falou pra gente, como o Diego vivia lá em casa, minha mãe um dia falou pra gente que por que a gente não cantaria sertanejo ao invés de pagode? Ah, não, deixa de cantar pagode, vai cantar sertanejo, vocês vão fazer mais sucesso cantando sertanejo. Foi aí que a gente teve a ideia de começar a cantar sertanejo. Mas ainda assim, a gente ainda esperou um pouco ainda. A gente ainda ficou mais um pouquinho ali no pagode, nas bandas que a gente tocava na nossa cidade. Tá? Falando agora do nome de vocês, o Diego se chama Diego mesmo, né? Já você, Vitor Hugo, se chama Elias, certo? Isso, Elias Anderson de Souza. Qual que é a história aí do seu nome? Por que você resolveu colocar esse nome Vitor Hugo? O meu nome, ele se dá porque um pouco antes da gente montar a dupla, né, eu tive o Vitor Hugo, que é meu filho. Então, o artístico se dá em uma pequena homenagem que eu fiz ao meu filho, que quando a gente começou a cantar como sertanejo, meu filho tinha acabado de nascer, ia completar 1 ano, se eu não me engano. Então, aí quando a gente foi falar de nome, a gente falou, não, mas que nome que a gente daria pra dupla e tal? E aí a gente ficou, não, Elias e Diego não dá certo. Eu falei, se eu colocar Vitor Hugo, que eu tinha tatuado no meu braço o nome do meu filho, né? E aí eu falei, se eu colocar Vitor Hugo? Aí a gente pensou, Vitor Hugo e Diego. Não, é legal, Vitor Hugo e Diego. Aí depois passou um tempinho e a gente mudou. Ficou Diego e Vitor Hugo para ficar mais fácil de falar. Então meu nome se dá por conta do meu filho, que hoje tem 12 anos. Uma homenagem, né? E quem são as maiores influências musicais para vocês? Aqueles artistas que vocês se inspiram, que vocês olham e falam, cara, a gente quer chegar lá, quer ser como eles? No nosso começo é o Jorge Mateus, né? Até por composição, o estilo de cantar, entendeu? A gente captou muito isso aí, entendeu? Então, a escola para nós foi Jorge Mateus. No início da dupla. Uma dupla que a gente se inspirou no começo, né? Porque quando a gente começou a cantar, profissionalmente falando, sertanejo mesmo, porque tem a nossa história, né, na música, né? Se a gente for parar a pensar, então a nossa história na música começou na adolescência. Mas tem a história como Diego e Vitor Hugo, como projeto. A história como projeto, a gente fala que, profissionalmente falando, nós temos aí pouco mais de 10 anos de carreira ali, beirando 11 anos ali, quase 12. E aí, quando a gente começou a cantar,
Jorge Mateus estava bem no início do estouro ali. Já tinha o primeiro DVD estourado, tinha gravado o segundo DVD. E aí a gente escutava muito eles como referência, tanto para compor quanto para cantar. E aí eu acho que é uma dupla que se tornou referência não só para Diego e Vitor Hugo, mas como para vários artistas agora dessa nova geração, né? Verdade. Então muitos artistas vieram aí, né? Não esquecendo, né, dos antigos, mas assim, se a gente for falar dos antigos, é meio clichê, né? É clichê demais, se a gente falar. Mas assim, os caras que inspirou a gente mesmo, assim, foi o Jorge Mateus. Eu falo ali, ó, Zezé de Camargo e Luciano, eu cresci escutando Zezé de Camargo e Luciano, mas cresci mesmo. O cara tem uma história muito bonita também, né, como compositor. Eu acho até a culpa, entre aspas, de eu gostar tanto de sertanejo, de entrar tanto no sertanejo, é porque quando eu era criança mesmo, ali com 6, 7 anos de idade, minha irmã só escutava Zezé de Camargo e Luciano, João Paulo e Daniel, então eu escutava aquilo demais mesmo. Foi onde que eu comecei a me apaixonar, assim, até por cantar, desde pequenininho. E o Vitor Hugo primeiro foi reconhecido como compositor, certo? Então, foi assim, ó. A gente começou a cantar, montar uma dupla, falar, vamos cantar sertanejo, vamos, é Diego, Vitor Hugo e tal. E aí a gente queria gravar alguma coisa, tipo assim, sempre ter vontade de gravar alguma coisa inédita, né? Não ficar só cantando música dos outros e tal. Porque a gente visava uma carreira profissional realmente mesmo, desde quando a gente começou. E aí eu comecei a falar, cara, vamos ouvir algumas músicas pra gente gravar? E aí a gente escutou alguns compositores que vinham, mandavam música pra gente, e acaba que a gente não se identificava muito com as músicas que a gente estava ouvindo de outros autores. E aí foi onde a gente começou a ouvir muito Jorge Mateus, os primeiros e segundo DVDs de Jorge Mateus, João Bosco e Vinícius da época ali, Vitor Léo e tal. E aí eu comecei a escrever, a tentar escrever, a compor. E nisso, nessa brincadeira de tentar escrever, eu me descobri um talento que estava guardado até então, que eu não tinha descoberto. E daí eu fiz ali umas 4, 5 músicas e mostrei pro Diego, mostrei para alguns amigos. E aí a gente falou, vamos gravar essas então. A gente gravou um disquinho com 5 canções, né? Um EPzinho, né? Sim, mas é isso que eu queria falar. É porque a gente gravou esse disquinho aí com as 5 músicas, né? E foi aonde que despertou no Vitor Hugo como compositor, entendeu? Aí a galera viu, a partir disso, desse primeiro disco, a nossa música começou a rodar para algumas pessoas, e aí chegou a algumas... Tipo assim, alguns artistas querendo gravar aquelas 5 músicas que a gente tinha feito, né? Sim. Não todas, mas algumas. E aí eu falei, rapaz, eu acho que leva jeito para essa coisa. E aí começaram a ter um pouco mais de contato com o Vitor Hugo, e automaticamente eu levava o nome da dupla. Eu falei, não, tá, eu tenho a dupla, Diego e Vitor Hugo. Tanto que nas primeiras músicas, eu nem liberei as músicas direito, assim, ficava com medo de liberar, porque a gente tinha a dupla. Aí todo mundo que vinha querendo a música, eu falei, não, cara, mas não, eu tenho uma dupla, essas são as únicas músicas que a gente tem e tal. E aí acabou que eu comecei a liberar. A primeira música que eu liberei foi uma música que deu até um trabalho na época, que é a Vai Doer. Quem gravou foi Henrique Diego, uma dupla chamada Henrique Diego, Suite 14 e tudo mais. E nessa época eles estavam trabalhando, o escritório que empresariava eles era o escritório do Sorocaba. Sim. Do Fernando Sorocaba. E aí, nessa fase de negociação minha, não sabia o que estava acontecendo ainda, um dia eu trabalhava numa empresa de telemarketing, um dia o Sorocaba me ligou para negociar essa música. Porque ele queria pagar a música para o Henrique Diego gravar e tudo mais. Ele me ligou e tal, não, sou eu, Vitor Hugo. E é a primeira vez que eu tava falando com um cara, tipo assim, com um mega empresário, com um artista, aí eu tremia tudo nas bases. E aí acabou que nesse dia que eu atendi esse telefone de Sorocaba, eu estava trabalhando, e aí acaba que era uma central de call center, e não podia atender o telefone. E nesse dia eu fui despedido, e foi o meu último emprego. Foi meu último emprego. Eu falo, né? Até hoje de Sorocaba, isso. Se Sorocaba fez eu perder meu emprego. Mas enfim, depois dessa primeira música, veio a segunda, que foi a Calafrio. Aí a Calafrio foi a segunda música minha a ser gravada, essa foi gravada por Henrique e Juliano. E a Calafrio rodou muito com o Diego e Vitor Hugo na nossa cidade, aqui em Uberlândia. Então foi a primeira música nossa a tocar bem no rádio mesmo. E aí, a partir da Calafrio pra frente, todo mundo já conhecia o Vitor Hugo, que era do Diego e Vitor Hugo. E aí, como é que foi pra você quando você viu pela primeira vez a sua música sendo cantada por um grande artista, por um grande nome aí como o Henrique e o Juliano? Pra gente, no começo, tudo era novidade, então tudo era festa, tudo era alegria, né?
a gente ficava feliz, qualquer artista, na verdade, não, até mesmo a primeira dupla, o Henrique e Diego, quando gravou, a gente ficou feliz demais, e acaba que foi uma coisa que ajudou muito, tanto na parte nossa financeira, financeiramente falando, quanto em termos de carreira. Então, quando a gente escutava quando alguém chegava querendo gravar alguma coisa que a gente tinha feito, a gente ficava muito feliz, e aí nos dava mais, assim, nos passava mais a credibilidade e nos dava mais a certeza de que a gente estava no caminho certo, entendeu? Sim, sim. Você vai acreditando mais ainda no seu trabalho, né? Exatamente. Vocês lembram de alguma história divertida? Que deve ter várias aí, que vocês sempre dão risada quando vocês lembram aí, momento de show, de estúdio, de gravação. Teve uma época que a gente teve que sair da nossa cidade, morar fora, morou só eu e o Diego, em BH, a gente foi para BH morar lá. E aí foi um momento muito turbulento, porque eu nunca tinha saído de casa, sempre morei com minha mãe e com meus irmãos, eu nunca tinha saído de casa. O Diego já, por outro lado, já era casado, já tinha uma filha, eu também já tinha meu filho. E aí acabou que a gente saiu da nossa vida que a gente levava em Uberlândia, meio que já acostumado ali com família, comodismo. Sim. E aí a gente foi morar em Belo Horizonte, uma capital daquele tamanho, sozinho, num apartamento, sem nada. Só nós, o empresário que levou a gente pra lá. Também, né, que tinha um empresário, né, que dava o suporte. Ele era dono de uma rádio de lá, então, e aí a gente ficava meio que assim, só que a gente ficava, querendo ou não, um pouco meio que largado, Belo Horizonte, daquele tamanho, e a gente começou a brigar pra caramba, e todo dia a gente brigava, discutia, a cabeça de um batia com a cabeça do outro, e aquilo desgastava muito. E teve algumas algumas coisas relacionadas a shows. Por exemplo, teve lá atrás um show que a gente fez do lado da nossa cidade, que o contratante contratou lá o show do Diego Vitor Hugo, e aí ele chegou lá na hora, a gente viu que não tinha tanto movimento, mas mesmo assim ele quis que a gente fizesse o show, a gente fez o show, chegou no final e ele não tinha dinheiro para pagar a gente, nós precisamos de dinheiro para pagar os músicos, para voltar para casa, e aí ele não tinha dinheiro nem para um nem para outro, aí ele deu um carro para levar. Só que esse carro dele era uma caravana muito velha, era o carro dele trabalhar também. Era o carro dele trabalhar. Coitado, velho. Era um carro daqueles de propaganda, que coloca o somzinho em cima e vai fazer propaganda volante da roupa. Fala. Sei. E aí esse carro ele deu pra gente levar. E quando a gente foi levar, entrou dentro do carro, ligou o carro andou tipo 50 metros e apagou. 10 km, acho. Não, 50 metros, saiu só da porta da boate. Tipo assim, ele andou de uma esquina a outra e apagou e desligou. Aí nós ficou olhar a gasolina. Aí nós teve que arrumar dinheiro nosso mesmo pra pôr gasolina no carro, contratante, pra levar embora. Acabou que, tipo assim, depois ele foi lá e buscou o carro, não pagou a gente. Por isso mesmo. Hoje vocês riem disso, né? Hoje a gente dá risada disso. Deixa eu perguntar, mesmo Minas Gerais e Goiás sendo dois estados muito próximos, vocês acham que tem muita diferença da música sertaneja feita em Minas e feita em Goiás ou no resto do país ou não? Eu acho que não. Na verdade, tem umas essências diferentes, né? Eu acho que, a minha opinião é que Goiás e Minas até que não. Mas ali, se você pegar São Paulo, tem alguns artistas de São Paulo, às vezes, tem uma sonoridade diferente que eles gostam de aplicar. E é uma musicalidade diferente do goiano. Se você for parar para ouvir, vou dar um exemplo claro aqui. O Henrique Juliano. Eu lembro até uma vez que eu fui num show, acho que foi no DVD do próprio Henrique Juliano, e eu tava no camarote com o Fernando Sorocaba. E tinha uma música minha que ele gostava demais. Aí ele até usou esse exemplo, ele falou assim, nossa, eu gosto mais desse jeito goiano de vocês cantar, entendeu? E tudo mais, canta mais arrastado e tal. Você vê, então, né? Eu acho que tem um pouquinho de diferença. Minas, pra gente que mora em Uberlândia, não tanto, que a gente respira muito Goiânia, né? Modo sertanejo Goiânia. Agora eu acho que ali Paraná é um pouco diferente. Rio Grande do Sul lá é um pouco diferente e tal. E aí tem as variações, sim. E o que vocês mais gostam, agora falando, né, sem falar de música, o que vocês mais gostam de fazer que não esteja relacionado com a música? Cozinhar, algum esporte, jogar videogame? Conta aí alguma coisa que vocês fazem que ninguém imagina que vocês gostam de fazer. Atualmente eu tava andando de bike, né? Bastante, mas aí eu tive que parar. I like play a football. Mesmo? Eu gosto de jogar bola. Jogar bola e pescar às vezes, sim. E qual música que vocês acham que é
não sei se vocês conseguem elencar dessa forma, mas a mais importante da carreira de vocês, aquelas que é o ponto de virada da carreira? Hoje, pra gente, tudo que acontece seria Facas, né? Aham. Mas a gente não pode esquecer, mas a gente não pode esquecer de uma história que a gente vem. Então vamos colocar 2 cenários. A música que colocou Diego e Vitor Hugo ali no mercado para falar, ó, tem uma dupla aqui que tá chegando com várias músicas boas, com um repertório incrível, os moleques cantam bem, tá com vontade de vencer. Aí essa música, eu te falo que seria Infarto. Embora, antes da Infarto, tem o áudio lá que tocou, tem a Prefiro Nem Perguntar, que foram músicas que vieram fazendo um trabalho de base. Aí chegou o Infarto e falou, opa, tem uma dupla aqui que chama Diego e Vitor Hugo, eles cantam Infarto. Entendeu? Então ali foi onde apareceu. Mas a título de carreira, eu tenho certeza que existe um Diego e Vitor Hugo antes Facas e um Diego e Vitor Hugo pós-Facas, que eu acho que essa música vai levar a gente num outro tipo de patamar, entendeu? Gente, no release do DVD, né, vocês dizem que o DVD é uma mistura de música romântica, bachatas, vaneiras e pop. Yes. Explica pra gente o que é bachata e o que é vaneira. Vamos lá. Bachata é um ritmo meio, vamos dizer assim, uma arrocha, né? Mais lento, né? A bachata, ela tem uma referência um pouco latina, e aí o Brasil trouxe pra cá, e aí misturou um pouquinho com a rocha, porque antes veio uma rocha, né? Antes a gente tinha uma rocha. E aí a bachata veio um pouco com essa influência, um pouco meio, uma música meio latina, sabe? Aquele... Prince Royce, né? A vaneira já é um forró que a gente fala, né? A vaneira é um forró, então tem tipo de vaneira. Tem um vaneirão lá do sul, né? Que a galera faz, que eles falam vaneirão mesmo. Tem a vaneira forrosada, tem, né? Tem a vaneira forrosada, que é do Nordeste, que é uma pegada que hoje já a vaneira forrosada já ficou um pouquinho com o nome já de pisadinha também, que acaba que é toda vaneira. Então vai tendo várias ramificações ali diferentes. Vai sempre inventando ali, pega um pouco do outro e vai juntando. Mas respondendo o que você falou, é isso. A vaneira é aquela música mais dançante. Vou dar um exemplo de vaneira pra você. Chora, me liga, implora meu beijo de novo. Sim. É a mais antiga, né? É uma vaneira um pouco antiga. E aí a bachata é um ritmo um pouco mais latino. Ali, misturado mais lento, né? Bem lá de fora. Lá. Legal. Vocês comentaram aí sobre a música Facas, né? Da importância que ela tem aí na carreira de vocês. E é verdade que o Bruno falou que é a música mais linda que ele já tinha cantado como participação com alguém? Ele falou isso pra gente. E é uma honra, né? No dia que ele escutou a música, ele falou que era uma das músicas mais lindas que ele já tinha escutado nos últimos tempos. No dia que ele ouviu a música, antes de gravar. E depois ele falou mesmo que era mais lindo que ele já tinha participado com alguém assim e tudo mais. Ele teve o prazer de cantar. Ele gosta muito da música e até somou bastante com a gente em cantar essa música com a gente. E qual que é a história aí por trás dessa música? Como é que foi a composição dela? Rapaz, a composição dela começou num fato muito interessante, onde a gente juntou para compor pro DVD, eu, o Felipe Pancadinho, o Flavinho Tinto, o Nando Marques e o Douglas Mello. A gente sentou para compor as músicas do DVD, faltava pouco menos de um mês aí pro DVD. E aí eu lembro que o Flavinho chegou com uma frase, a gente estava falando, que geralmente quando a gente vai compor lá com o Flavinho, ele fala, não, tá, vamos sentar aqui, vamos contar cada uma história pra gente entender, pra gente saber que caminho a gente vai seguir. Aí a gente contou histórias e tudo mais, e a gente entrou em comum acordo que a gente ia falar de relacionamento, de briga, de casal, porque eu acho que, não lembro, algum outro tinha brigado lá no dia, e aí ele falou, eu briguei com a minha esposa e tudo mais, foi assim, assado e tal. E o Flavinho tinha uma frase guardada, anotada, que ele tinha anotado pra gente mexer, que é a frase que fala, como se duas facas se riscassem procurando o corte. Ele tinha só essa frase. E aí ele chegou com essa frase batendo o violão no Mi menor, assim, e falava assim, não, mas tem que falar assim, como se duas facas, como se fosse uma faca mesmo, apertando Sim. a pessoa e a pessoa sofrendo. E aí a música começou a partir daí, com essa frase e essa ideia de melodia sofrida dele, que ele falou. E aí a gente começou a desenvolver toda a história, pegando de base ali um relacionamento, uma pessoa que estava brigando. Até porque quando a gente fez, a gente estava na pandemia, e a gente estava, acho que, falando justamente disso, de muita gente que às vezes não estava, de muitos casais, muitas pessoas que às vezes não estavam conseguindo se entender, né, por conta desse momento que a gente está passando, acaba que você às vezes se perde um pouco, né? Fica
bravo, estressado e tal, vivendo todo dia com a mesma pessoa. Ainda mais na pandemia. Ainda mais na pandemia. E era muito comum isso, brigas, bobas, entendeu? Aí a gente fala, primeiramente, guarde suas armas, já me machuca tanto suas palavras, eu tô querendo uma conversa civilizada. Aí tem a parte que fala, sei que tá esperando uma crítica, mas eu tô correndo dessa briga. E eles conseguiram pensar até na pandemia. Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima, não tem plateia, não tem bebida. E eu acho que por isso, esse é a grande receita do sucesso dessa música. É a simplicidade com que ela foi feita e a maneira com que ela consegue atingir as pessoas. A melodia também, né? A melodia ficou muito gostosa de ouvir e tal. Esse lance do falsete, bem diferente. E o passo, todo mundo se identifica pelo momento que a gente vive. Se você for parar para pensar, não somente uma relação homem, mulher, marido, esposa, não só uma relação como casal, mas em qualquer tipo de relação a música cabe. Às vezes ela vai caber com você e com seu irmão, às vezes ela cabe com um sócio, uma pessoa que tem uma sociedade e está brigando demais com o sócio, enfim, ela serve para vários cenários aí. Demais. E o que a gente pode esperar aí do Diego e Vitor Hugo em 2021? Vocês podem contar alguma novidade aí que está por vir? 2021, graças a Deus, é trabalhar esse projeto, né? Exatamente. Um projeto que tem muita música boa ainda para poder ser lançada e a gente está muito feliz, né? A gente está na metade ainda, né? A gente lançou metade só desse último DVD que a gente gravou em outubro, né? Então, para 2021, o nosso planejamento é trabalhar esse primeiro semestre, esse DVD inteiro, né? Graças a Deus a gente teve essa música Facas, né, assim, nesse projeto, que encabeçou o projeto. Isso. E ela é a música mais tocada. Hoje eu estava lendo uma matéria desse primeiro trimestre aí, é a música mais executada nesse ano, entendeu? Então, tá tocando bastante lá na Rádio Disney também. Exatamente. Olha que bacana. E agora, com esse reforço da Rádio Disney, a gente ficou feliz demais quando a gente soube da notícia, principalmente que tá tocando e daí a gente vem falar com vocês. E acaba que, assim, a gente ainda tem muito que trabalhar em cima da Facas, porém ainda tem muito conteúdo do nosso DVD. Então a gente acredita, né, Diego, que a gente trabalha esse DVD nesse primeiro semestre, até o começo do segundo semestre. Depois a gente grava um outro material pra gente trabalhar em 2022. Se Deus quiser, já voltar fazendo show, né? Porque tá difícil. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Este é um podcast Rádio Disney.